Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar e compartilhar com vocês algumas dicas a partir da minha experiência na leitura de livros clássicos. Para começar essa conversa, eu acho bacana a gente primeiro definir o que seria um livro clássico. O Ítalo Calvino, no seu livro Por que Ler os Clássicos, logo na introdução mesmo, inclusive para quem tiver curiosidade pode conferir, né, a introdução completa só baixando a amostra da Amazon, né, nessa introdução ele dá pra gente 14 definições do que seria um livro clássico. E pessoalmente eu gosto da número 7, que diz o seguinte: os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então, quando a gente fala de livro clássico, significa que são livros que deixaram uma marca na sociedade e que a sua leitura apresenta várias camadas pra gente ir desvendando. Então eu acho muito importante enfatizar essa questão do que é um livro clássico, porque nem sempre o livro antigo necessariamente é um livro clássico. A partir dessa definição do Ítalo Calvino, eu vou estar conversando com vocês sobre livros que são clássicos porque conseguiram deixar uma marca na sociedade. Para exemplificar aqui um pouco essa questão do que é um livro clássico, eu trouxe dois exemplos. O primeiro, Orgulho e Preconceito. Por que ele é um clássico? Porque a Jane Austen, nesse romance, ela de certa forma consolidou o que a gente entende, por exemplo, por comédia romântica. Então, quando fala de plot que chama Enemy to Lover, né, inimigos para amantes, digamos assim, veio daqui, começou tudo aqui. Ela foi um modelo para o que veio a seguir. Por ser um livro clássico, além dela ter trazido, né, deixado essa marca na nossa sociedade, é um livro que tem muitas camadas. Então, por exemplo, você pode ver essa história como uma história de amor entre dois personagens. Entretanto, você também pode ver como uma questão mais política, de duas classes sociais. Pós-Revolução Francesa, tentando encontrar um meio termo, né? Como que a sociedade inglesa vai lidar com a Idade Moderna a partir de duas classes sociais que a Elizabeth, né, representa na história e o Darcy também representem. Outro exemplo de livro clássico e que eu gosto bastante é o Evgeny Onegin. É um tipo de livro que eu sempre estou comentando. Qualquer chance que eu tenho, eu enfio ele na conversa. Mas por quê, né? Não só porque ele, de certa forma, fundou a literatura moderna russa, mas também porque o personagem que ele constrói aqui é um personagem que vai perpassar todo o século XIX russo. E ele vai sofrendo as suas modificações. Então, minha primeira dica para a leitura de livros clássicos é você ter brio. Para quem não conhece, assim, o que eu tô falando, Clóvis de Barros, ele tem um vídeo aqui no YouTube que significa brio, que é você ter brio, né? É você se ver desafiado de um livro e não desistir. Você ir até mais fundo. Você quer entender aquilo ali. E é muito engraçado. Assim, ao mesmo tempo que é muito engraçado o vídeo, da forma que ele comenta o assunto, né? A proposta que ele traz naquele vídeo é extremamente importante, principalmente para quem vai ler literatura clássica, para quem ou está começando ou já tem uma certa experiência, porque na literatura clássica a gente vai entrar em contato com algumas situações que vai exigir um pouco mais do nosso divertidamente, que vai exigir um brio da gente de ler aquilo e não entender e ler novamente até entender. A segunda dica que eu apresento para vocês é ter consciência de que a literatura clássica ela tende a ter uma dinâmica mais diferente, né? Geralmente, não é regra, as clássicas, elas tendem a ser um pouco mais devagar, entre aspas. Elas tendem a ser um pouco mais descritivas. No caso aqui do Ilusões Perdidas, do Balzac, a gente tem o descritível nível máximo, porque aqui o foco principal é o narrador. Mas aí é importante ter em mente também a proposta do autor. Então o Balzac, ele tinha a proposta de escrever sobre a experiência humana. Por isso que chama a obra grandiosa dele a Comédia Humana. Para conseguir contar isso, a forma que ele encontrou foi de fazer livros extremamente descritivos. Então tem parágrafos aqui que vai por 2 páginas. Outra dica que eu sim super falo para todo mundo fazer, sempre que me pedem dicas de ler melhor, eu falo isso, que é de você criar suas próprias conexões. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o Oblomov de exemplo, acho que deve ser o terceiro ou quarto vídeo que eu comento desse livro, mas a questão é que quando você cria as suas próprias conexões, a história fica mais interessante. A história conversa mais com você. Então, um exemplo disso, eu faço em todos os livros, mas eu trouxe aqui o Oblomov porque eu acho que é bem interessante. No capítulo 9, O Sonho de Oblomov, o narrador, ele começa a apresentar pra gente a propriedade do Oblomov. E no caso, ele começa apresentando essa propriedade pelo que ela não tem. E o primeiro elemento que essa propriedade não tem é mar. E aí ele faz toda uma discussão do que seria o mar, qual a importância
psicológica do mar. E aí, nessas discussões, eu coloquei duas referências. Primeira, Moby Dick. Então eu coloquei aqui: o rugido e o furioso rosnado das ondas não afagam o ouvido débil. Então, nesse caso, eu fiz uma referência a Moby Dick, porque o Herman Melville em Moby Dick, já acho que no segundo ou terceiro capítulo, ele tem toda uma análise psicológica e filosófica do oceano. Então isso me lembrou e eu marquei aqui. E outra marcação que eu fiz também foi o capítulo Tempestade do David Copperfield, porque no David Copperfield, o capítulo Tempestade é assim, pra mim é o melhor capítulo daquele livro todo. E também tem toda essa questão psicológica do David com o mar. Então o mar tá em fúria, o David também tá ali meio diferente, tá se sentindo estranho, mas é bacana, por exemplo, relacionar filme, relacionar música, relacionar seriado, só criar conexão, mas também falar o porquê de você criar aquela conexão, porque no final das contas você vai chegar no futuro e não vai entender nada. Uma última dica aqui que eu vou compartilhar com vocês é de escolher uma boa edição. E aí pode ser um pouquinho complicado porque tem questão monetária envolvida, mas quando você for ler um clássico, vale a pena procurar por boas edições que dão um suporte bacana. Então, por exemplo, eu trouxe aqui as edições da Zahar. Ela tem essa opção de edições comentadas, e o bacana das edições da Zahar são as notas de rodapé, né? Como fala, edição comentada. Então eu trouxe esses dois exemplos aqui, não só porque é o que eu tenho, mas porque nos dois exemplos tem notas de rodapé bem curiosas e interessantes. Por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes, a gente tem comentários com relação à própria narrativa. Se você gosta de ler livros clássicos, tragam notas de rodapé, eu recomendo a da Zahar, que é muito bacana. Entretanto, outra edição bacana também de se conferir são as edições da Penguin. E o bacana das edições da Penguin são os textos de apoio. É muito curioso isso. Enquanto a Zahar prioriza as notas de rodapé, as edições da Penguin priorizam os textos de apoio, ou seja, a introdução, prefácio, pós-fácio. E tem edições que são realmente estudos sérios mesmo. Acho que, se não me engano, a edição de Orgulho e Preconceito tem cerca de 50 páginas só de estudo crítico. Então, se você é um leitor que procura por edições que tragam textos de apoio, mas não necessariamente notas de rodapé, eu recomendo as da Penguin, que é muito bacana e geralmente tem um preço mais acessível que a das edições da Zahar. Então, agora que eu já encerrei, vale a pena, acho que, recapitular um pouquinho as dicas. Então eu comentei primeiro de você ter brio, né, para ler a obra clássica, né? Segundo, é você ter ideia, ter noção de que a dinâmica pode ser diferente. Ele pode ser um pouco mais descritivo, e justamente por ser um pouco mais descritivo, a linguagem pode ser um pouquinho mais complicada do que é hoje. Outra questão também que eu comentei com vocês foi de conversar com o livro. Então escreva nas margens para você ir se localizando na história. Crie conexões a partir das suas próprias referências com o livro. Então, alguma música que te lembrou, algum trecho que lembrou um filme, enfim, crie as conexões para que a história faça mais sentido para você. E por fim, procure por uma boa edição. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que, poxa, quer ler José de Alencar, quer ler Iracema, pega qualquer edição que só tem o texto limpo. Não vai rolar, você vai sair traumatizado, como todo mundo acaba saindo da escola. Vale a pena investir em boas edições, não edições de luxo, nada disso, mas edições que tragam material de apoio, seja com relação a notas de rodapé, seja em relação a textos críticos. Vale a pena procurar para os livros clássicos boas edições para que você possa tirar maior proveito da história. E para fechar aqui esse vídeo de vez, queria deixar a indicação de um livro, apesar de, todos esses que eu comentei ao longo do vídeo, mas é um livro de estudo, que é o Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Esse livro sai pela LPM Pockets. Sumário, quer dizer, é o seguinte: inícios, personagem, narrativa, interpretação e valor. Então, esses 5 elementos que ele comenta é praticamente o que a gente analisa quando estiver lendo uma obra literária. Mas um aviso importante é que tem spoiler. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhei aqui algumas dicas a partir da minha própria experiência com vocês. E fiquem à vontade para comentar no vídeo se vocês também tiverem algumas dicas adicionais aí para a gente conseguir ler livros clássicos da melhor maneira possível. Obrigada e até o próximo vídeo.